Jó 35. Deus não pode ser afetado pelo mal nem pelo bem. Respondeu mais Eliú e disse: Tem por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dissesse: de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? E eu te farei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as mais altas nuvens, são as mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se for injusto, que lhe darás? Ou que receberás ele da tua mão? A tua impiedade danificaria outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria o filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, faze clamar aos oprimidos, exclamam por causa do braço dos grandes. Porém ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que os animais, a terra, e nos faz mais sábio do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela Todo-Poderoso. Enquanto o que dissesse que o não verás juízo perante ele, por isso espera nele. Mas agora, ainda que a ninguém a sua ira viasse, nem advertisse, muito na multidão dos pecadores. Então Jó em vão abre sua boca e sem ciência explica palavras. Eliú justifica a Deus. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é uma força de coração. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono. Ali o assenta para sempre, e assim serão exaltados. E se estando presos em grilhões, os detém amarrados com cordas de aflição. Então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isto aos seus ouvidos para seu ensino, e diz-lhe que se convertam da maldade. Se ouvirem e se o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados, expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, amarrando eles, não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela os seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura, mas tu está cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça se sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Faria ele tanto caso das tuas riquezas ou dos esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem escreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá: tu cometeste maldade? Lembra de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens as veem e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, porque faz miúdas as gotas das águas, que do seu vapor derrama a chuva. E qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente?
Porventura pode alguém estender as extensões das nuvens ou estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar, porque por essas coisas julga os povos, ele lhe dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena-lhe que não brilhe pelo que passa por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado acerca do temporal que sobe, os grandes feitos de Deus. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que se sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois ruge uma voz, ele troveja com sua voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não podemos compreender, porque a neve, diz, cai sobre a terra, como também o aguaceiro e a sua forte chuva. Ela sela as mãos de todo homem para que conheça todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o pé do vento e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá as geadas e as largas águas se congelam. Também da umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens como a sua luz. Então elas, segundo as suas prudentes conselhos, se espalhem em redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja que por vara ou para sua terra ou para beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, põe de pé e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus considera nelas e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos seus conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estende como eles os céus que estão formas como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós não poderemos pôr em boca a ordem por causa das trevas. Ou ser-lhe-ia contando quando eu assim falasse. Dir-lhe a alguém isso, pois será devorado, e agora não se pode olhar para o sol que resplandece nas nuvens quando o vento, tendo passado, o purifica. O esplendor do ouro vem de noite, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém ninguém oprime em juízo e a grandeza de justiça. Por isso os teme os homens, eles não respeitam os que se julgam sábios de coração. Deus responde a Jó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras e sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homens, perguntai-te-ei e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se que é? Sabe quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas tuas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente contavam, todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, ele e pus às portas os ferrolhos, e disse: Até aqui virás e não mais adiante, e aqui quebrarão as tuas ondas orgulhosas, ou desde os teus dias, desde ordem à madrugada, eu mostrarei à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como o barro sobre o selo, e se pusesse como vestidos. Dos ímpios se desvia sua luz, e o braço
e o braço ativo que se quebrante, ou entrasse tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo, ou descobrira-se todas as portas da morte, ou as portas da sombra da morte, ou o teu entendimento chegasse às larguras da terra. Faze-me saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que estragas os seus limites e para que as suas veredas da sua casa? Acaso tu o sabes, porque já então eras nascido ser grande o número dos teus dias? Ou entraste tu aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, a que eu retenho até o tempo da angústia, até o da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte, se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela? Ou poderás tu juntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os cordéis de Orion, ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saia e te diga: eis-nos aqui? Que pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu a mente ao entendimento? Que numerará as nuvens com sabedoria, ou os odres do céu, quem os vaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apergam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacha nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara os corvos o seu alimento, quando seus filhotes gritam a Deus e anda vagueando por não terem o que comer? Continuação da resposta de Deus a Jó. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm seus filhos, ou observaste as servas quando dão as suas crias? Contará os meses se cumpre, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lança de si as suas dores. Seus filhos enrijem, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? A qual dei o deserto por casa e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do coletor? O arrependimento de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvir os meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A restauração de Jó. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse, o Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e ofereceis holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e o Zofar e Naamita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó.
E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa. Se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias.